Em 1933, a Alemanha estava passando por uma transformação vertiginosa, e o mundo mal conseguia acompanhar. As ruas ecoavam um novo discurso, mas ninguém sabia exatamente o que estava por vir. Foi nesse cenário de incerteza que um dos acordos mais polêmicos da história moderna foi selado. Poucos meses depois de Adolf Hitler se tornar chanceler, o Vaticano, a sede da Igreja Católica, fez algo surpreendente. Assinou um tratado com o novo regime nazista. O nome desse pacto era Reichskonkordat, ou a Concordata do Reich. À primeira vista, o acordo parecia simples e defensivo. A promessa era clara: proteger os direitos da Igreja Católica na Alemanha. Isso incluía garantir a liberdade de culto, a manutenção de escolas católicas e a autonomia das organizações religiosas. Para a Igreja, parecia uma forma de proteger seus fiéis em um tempo de mudanças radicais. Mas, como em muitos acordos políticos, havia uma condição implícita, quase silenciosa. Em troca dessa proteção, a Igreja deveria se retirar completamente da arena política. O Partido de Centro, um partido católico influente, que se opunha aos nazistas, havia se dissolvido pouco antes da assinatura. Com a Concordata, o clero foi proibido de participar de atividades políticas. E foi exatamente aí que o acordo se tornou uma fonte de imensa controvérsia. Para Hitler e o regime nazista, a assinatura da Reichskonkordat foi um verdadeiro troféu diplomático. Imagine só, um dos líderes religiosos mais importantes do mundo, o Papa Pio XI, estava, de certa forma, dando um selo de aprovação ao seu governo. Era um sinal de legitimidade internacional no exato momento em que eles mais precisavam. Para um regime que ainda consolidava seu poder, ter o Vaticano como parceiro em um tratado era uma vitória de relações públicas inestimável. Críticos, tanto na época quanto hoje, argumentam que esse pacto ajudou a normalizar o regime nazista. Ele deu a Hitler uma aparência de estadista moderado e confiável, bem quando ele estava silenciando toda a oposição interna. O acordo, na prática, desarmou a resistência católica na Alemanha, que era uma das poucas forças sociais capazes de desafiar o poder crescente do nazismo. E o que aconteceu depois? Como era de se esperar, o regime nazista não demorou a violar os termos do acordo. A perseguição a padres, freiras e leigos católicos que se opunham ao governo continuou. As escolas e organizações foram gradualmente sufocadas, e o regime intensificou sua perseguição brutal a judeus, ciganos, opositores políticos e outros grupos. O acordo, que deveria proteger a liberdade religiosa, acabou sendo apenas um pedaço de papel ignorado pelos nazistas. Isso nos deixa com a pergunta que ecoa até hoje: por que o Vaticano assinou um acordo com um regime tão autoritário e tão cedo? Historiadores se dividem. Alguns defendem que foi uma tentativa pragmática, talvez desesperada, do Papa Pio XI de salvar o que podia ser salvo, protegendo os católicos alemães de um mal que parecia inevitável. Eles argumentam que, sem a Concordata, a perseguição teria sido ainda pior. Outros, no entanto, veem o acordo como um erro moral e estratégico catastrófico. Eles afirmam que, ao negociar com Hitler, a Igreja deu-lhe a legitimidade que ele tanto desejava e falhou em se posicionar de forma clara e inequívoca contra a tirania desde o início. O resultado foi um dos capítulos mais debatidos e dolorosos da diplomacia do Vaticano. No século XX, a história da Reichskonkordat nos deixa uma lição sombria. Às vezes, um acordo feito para evitar o pior pode, sem querer, ajudar o pior a crescer e se fortalecer. Essa foi mais uma história da série Escândalos do Vaticano. Se você gostou de mergulhar nesse capítulo complexo da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.